O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós escravizais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem e hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir mais uma vez na nossa vida texto bíblico, um trecho do livro do Gênesis, a narrativa da criação, como convite a nos questionarmos como que está o nosso cuidado com tudo aquilo que Deus criou de forma amorosa. Detalhe muito importante é que tudo aquilo que Deus criou, Ele olhou e viu que era muito bom. Muito bom. Será que eu tenho essa compreensão também de que o que Deus criou é muito bom? Será que eu tenho assumido essa responsabilidade em cuidar, já que Deus, como na narrativa de hoje, que nós ouvimos ainda há pouco, colocou sob a nossa responsabilidade os cuidados com a natureza, sim, mas de forma especial, ser humano. Como que está o meu relacionamento com os meus irmãos? A partir da relação comigo mesmo, a relação minha com a minha casa, minha família. E é claro que a gente já pode lançar também o olhar já no Evangelho de hoje, a relação com os meus pais. Por mais difícil que seja, viu? Que nem todo mundo tem pais bons, do jeito que a gente sempre sonhou. Se bem que quando a gente chega na fase da adolescência, nem um pai presta, né? Nem pai, nem mãe. Porque a gente sempre tem uma coisa para reclamar. Principalmente daqueles momentos quando diz: não, você não vai fazer isto.
E aí começa aquele incômodo. A gente se torce para um lado, se torce para o outro. Aí começam as reclamações. Aí você tem um irmão ou irmã, eu vou fazer aquele comentário com o irmão ou com a irmã sobre a atitude do pai ou da mãe. Ou então, isso quando eu não procuro fora. Aí eu começo a reclamar dos meus pais para os meus amigos, conhecidos. Então, como que está o meu relacionamento com o meu próximo, com o ser humano? Porque Deus criou esse ser humano com dignidade semelhante a dele. E é claro, quando eu digo dignidade semelhante a dele, porque nós recebemos isso no batismo. Quando Jesus vem, é enviado por Deus, assume a natureza humana, o propósito é justamente conceder a cada um de nós, seres humanos, que faz parte da criação, mas seres humanos, a dignidade de filho, de família de Deus. Mas, quando eu me deparo com essa verdade, o que gera dentro de mim, a partir do meu olhar ao ser relacional que eu sou, diante das minhas relações, diante do questionamento que acabei de fazer, para mim e para vocês, como que está o meu relacionamento? E é claro que quando eu tento conduzir a reflexão da primeira leitura para este ponto, é porque eu quero ligar com o Evangelho de hoje. O Evangelho apresenta a nós Jesus sendo questionado. Em nenhum momento aqueles homens que estavam ali diante de Jesus queriam colher da sabedoria de Jesus. Eles queriam era colocar Jesus à prova. E aí vem os questionamentos maldosos. Mas espera aí, é lei higienizar as mãos? Isso numa linguagem nossa, né? Eles falavam purificar as mãos para poder ficar mais bonito, ter soar como que se fosse algo desejado por Deus, mandado por Deus, como se fosse um mandamento pertencente à lei de Moisés. Mas era apenas prática externa. E nada tinha a ver com aquilo que Deus havia dado. E se, como aquele homem um dia parou diante de Jesus e fez o questionamento qual era o maior dos mandamentos e teve como resposta os 10 mandamentos resumidos em 2: amor a Deus sobre tudo e amar ao próximo como que se fosse a Ele mesmo. Diante dessa resposta, olhando o texto bíblico de hoje, a gente percebe que o tomar banho, higienizar as mãos, a forma de lavar talheres, louça, isso faz parte de higiene, numa ótica nossa hoje. Mas para aquele povo era algo muito sério. Enfatizava muito essa coisa superficial e acabava se deixando de escanteio, numa linguagem bem próxima nossa, bem comum, deixava de lado aquilo que era palavra de Deus, mandamento de Deus, que visava a transformação do ser humano no seu interior, para conduzir aquilo que a primeira leitura hoje diz: Deus fez o ser humano sua imagem e semelhança. Tamanha foi a dignidade que Deus concedeu a cada um de nós quando enviou seu Filho, que quando Ele ressuscita, Ele eleva a esta ressurreição a natureza humana, o ser humano. E um dia, a partir da nossa vivência na presença desse Deus, querendo tornar possível na minha vida aquilo que Deus desejou desde o início, imagem e semelhança dEle, eu alcanço essa ressurreição. Eu vou fazer parte desta eternidade de Deus. Eu vou fazer parte desta morada
eu vou fazer parte desse ser divino, eu vou me tornar perfeito como Ele é. Porque diante do que é perfeito, não tem como existir imperfeição. Porque o que é perfeito vai transformar tudo em perfeito. Por isso que a igreja afirma que Maria, depois de ser tocada por Deus, gerar o próprio Deus dentro de si, não tem como voltar. Não tem como voltar. Foi tocada. É claro que tinha toda a abertura de dizer não ao projeto de Deus depois. Mas ela quis ser totalmente de Deus. Toda a sua vida. E nós também precisamos buscar sermos de Deus. Não ficar preocupados com tantas coisas externas, superficiais, mas acima de tudo, cuidar desse espaço, do que eu trago dentro de mim. Como diz outro texto bíblico, e eu sempre gosto de recordá-lo, quando a liturgia apresenta, lança um olhar nos mandamentos, na observância desses mandamentos, né? Quando eu recordo aquele texto bíblico, quando Jesus ele vai dizer que é do interior do homem que brotam as más intenções. E muitas vezes a palavra de Deus vai elencar todas essas más intenções que brotam do interior do homem. Numa conversa bem próxima nossa, pena que eu não posso ir ali, porque a transmissão me trava aqui atrás do ambão, porque eu gosto de ir ali embaixo, ficar bem perto de vocês. Mesmo com a pandemia, vocês estão de máscara, eu estaria sem máscara. Mas, numa conversa bem próxima, muitas vezes a gente se preocupa muito com o que é erro do outro, as mazelas do outro, e se esquece de cuidar daquilo que é necessário. Quando eu falo assim, eu observo os mandamentos, mas muitas vezes eu observo esses mandamentos e apresento ao outro como fardo e não como leveza, conduzir cada um de nós a nos tornarmos leves na presença de Deus, apresentar os mandamentos para serem vividos de forma amorosa, misericordiosa, de forma gradual, com muita paciência. É porque a gente quer o estalar de dedos. Sirene, mude logo de vida, porque você está precisando. Mas eu não tenho pecado, eu sou perfeito. Então por isso eu te digo, mude de vida, se converta. Nós temos muitas vezes essa atitude. Estou brincando aqui, eu estou usando a Sirene como cobaia, né? Porque ela sabe que eu estou falando isso, mas é para ajudar na nossa reflexão. Muitas vezes nós, e vamos falar de nós católicos, dentro da comunidade, dentro de casa, na relação com os meus irmãos, muitas vezes eu tenho atitudes cruéis assim. Cruéis. E Deus, quando Ele apresenta os 10 mandamentos, Ele apresenta não para lançar fardos, mas para gerar em nós libertação. Libertação do egoísmo, da autossuficiência, que vai gerar a opressão, a maldade, a violência. E às vezes isso vai ser apresentado ao outro verbalmente. Não precisa nem ser de forma física a agressão, mas verbalmente. E no nosso tempo, nós escutamos muito isto. Precisamos respeitar, mas no diálogo, na apresentação daquilo que eu acredito, eu acabo por agir de acordo com aquilo que eu critico. Mas nós fomos criados para viver a bondade, o amor, claro que sempre com convite, conversão. A conversão é pedida a mim e a cada um de vocês. Eu preciso me adequar à palavra de Deus. Isso me torna imagem e semelhança de Deus. Mas é que muitas vezes a gente vai selecionando, né? Isso aqui eu quero, isso aqui não. Isso aqui me agrada, isso aqui não. E o que não me agrada, eu vou jogando na lata do lixo. Pode ser o maior valor, viu?
mas eu descarto. E eu vou selecionando aquilo que me é agradável e que eu gosto, na vivência da palavra de Deus. Mas eu preciso abraçar tudo, seja agradável ou não, a mim. A mim. Digo isso com muita propriedade, porque quando me deparo com a faca, que é a palavra de Deus, que muitas vezes corta, como incomoda. Como incomoda. Mas ela vai dizer para mim: Edilson, é hora de se converter. E aí você pode colocar o teu nome. Eu coloquei o meu, mas coloque o seu, né? Edilson, é hora de se converter. Não fique na superficialidade, Edilson. Aprofunde, estreite o teu relacionamento com Deus. A exemplo do Cristo no Evangelho de ontem, se retirou para rezar, formar intimidade com Deus. Eu preciso disto. Nós precisamos disto. Convite é feito, cabe a nós a resposta. Se eu quero me tornar imagem e semelhança de Deus de forma efetiva, então eu preciso lançar o meu olhar na palavra, nos mandamentos e traduzir minha vida num amor, à semelhança do Cristo na cruz. Um amor que se dá, misericordioso. Que assim seja. Amém.